Bom, a seleção volta a campo na sexta-feira para enfrentar a Costa Rica e o Nilson César já está voando atrás da seleção brasileira e traz as informações em áudio e vídeo no Jornal da Manhã. Nilson. Meus amigos, olha, tô aqui, no Aeroporto Internacional de Moscou e vou transmitir lá em São Petersburgo. Tô indo para São Petersburgo e eu vou transmitir Brasil e Costa Rica. Tomara que o Brasil jogue um pouco mais, né? Que o futebol do Brasil, muito pequenininho no primeiro jogo. A gente espera realmente que a seleção brasileira tenha uma forma diferente, como diz o Tite, com intensidade, né? Com conjunto e com intensidade, com conjunto, tenho certeza que a seleção brasileira consegue um bom resultado contra a Costa Rica. Estou viajando, estou indo para lá, para São Petersburgo e estou otimista, achando que o Brasil consegue a sua primeira vitória na Copa e vai jogar bem. Pelo menos esse é meu otimismo. Grande abraço, meus amigos. Grande saludo a todos os mexicanos que me ajudaram nesse trabalho aqui. Um abraço. Boa viagem, Nilson César e toda a nossa equipe. Ulisses Neto também na expectativa da seleção brasileira. Bom dia, Ulisses Neto. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Eu estou aqui na porta do hotel da seleção brasileira. Acabou de passar uma van aqui atrás que estava com o Neymar, porque vai começar o treino daqui a pouquinho nesse campo que fica anexo ao complexo onde a seleção está hospedada. E aí tem até alguns torcedores aqui que começaram a gritar, mas eles levaram a bronca da polícia porque tentaram parar o carro aqui. Imagina levar uma bronca em Rússia para intimidar qualquer um. Mas a história é a seguinte, Thiago, a situação continua bem tranquila aqui no QG, né, da seleção brasileira. Alguns jogadores até saíram caminhando para o treino, outros vão de carro escoltados pela polícia, é o caso do Neymar, até porque eu acho que se ele tentasse ir a pé ia ser bastante assediado daqui até o campo, embora a distância seja muito curta. A expectativa é para saber se ele vai participar de todo o treino hoje, como era previsto pela comissão técnica. Ontem ele só ficou nos primeiros 20 minutos, como vocês sabem, sentiu uma dor no tornozelo direito. A comissão técnica disse que não é nada grave, mas é uma consequência das pancadas que ele levou no jogo de estreia e que hoje ele participaria da sessão normalmente. Vamos ver se é o que vai ocorrer mesmo, porque as informações hoje vão vir por meio da assessoria de imprensa. Os jornalistas não podem acompanhar o último treino da seleção antes da viagem para São Petersburgo, que vai ser nessa noite. Mas como eu dizia, o clima segue bem tranquilo, embora o Felipe Coutinho tenha reconhecido que os jogadores estão conversando aí sobre a matemática necessária para avançar em primeiro lugar no grupo e assim pegar em tese um adversário mais fraco nas oitavas de final. Vamos ouvi-lo. Não, a gente conversou sobre isso, sobre as possibilidades, as formas de classificar, sobre pontuação, teve reunião sobre isso, mas a gente dentro de campo, quando a gente entra para um jogo, a gente quer sempre ganhar, quer sempre fazer bem, então na nossa cabeça, pelo menos na minha, vem o que é mais importante é o próximo jogo, que a gente tem que jogar bem, continuar nessa pegada e jogando bem, merecendo a vitória, ganhando. Aí a gente já passa a pensar no próximo jogo. Thiago, você que é o especialista em histórias de Copa, hoje na hora do almoço estava conversando com alguns colegas aqui, tentando lembrar quando que o Brasil avançou para as oitavas de final em segundo lugar do grupo. Nem sei se isso já aconteceu alguma vez, mas enfim, se não ganhar bem da Costa Rica e depois tem o jogo contra a Sérvia também, existe a possibilidade de não passar em primeiro lugar, algo que o Brasil não está muito acostumado, né? E o Neymar, é claro, é um jogador bastante importante nesses próximos dois jogos e por isso existe essa expectativa. O Felipe Coutinho afirmou que, na opinião dele, o fato do Neymar não ter participado do treino inteiro ontem era algo normal, mesmo em consequência da partida de estreia, quando ele sofreu 10 faltas e por isso acabou com o tornozelo direito aí bastante machucado, Thiago. Já aconteceu sim, lembrando de primeira, em 78 o Brasil ficou em segundo e a Áustria ficou em primeiro, viu, Ulisses? Em 78 então tá teve vezes que o Brasil ficou em segundo. Agora, no seu feeling, o Neymar joga ou não joga, hein, Ulisses? Tem que jogar, Thiago? Tem que jogar, porque se não ganhar bem da Costa Rica, a situação vai ficar bem, bem complicada. O Tite falou antes da estreia que dá para avançar com 5 pontos, mas com 4 fica difícil, né? Então, se não ganhar da Costa Rica, a situação vai ficar complicada. Eu estava, como a gente conversou, né? Eu estava na porta do vestiário quando o jogo acabou. O Neymar passou bastante machucado. Isso ele não tem a gente até fazendo comentário de que seria estratégia da
da comissão técnica, estratégia do jogador para pressionar a arbitragem. Eu não acho que seja isso. De fato, a gente viu ele saindo ali do campo, estava mancando muito, com a cara de dor. Ele apanhou de fato, né? Se foi porque segurou a bola, se foi porque a marcação foi intensa, eu não sei. Isso aí são outros detalhes, né? Mas, de fato, ele estava bem dolorido. Ontem, ele começou o treino segurando um pouco, não estava dando o máximo dele, dava para sentir que ele ainda não estava confortável. Mas, apesar de tudo isso, eu acredito que ele vai jogar sim, porque é peça muito importante para a seleção brasileira e, mesmo não estando 100%, ele tem demonstrado o interesse de participar dos jogos. Foi assim nos amistosos, então acredito que ele estará em campo nessa próxima sexta-feira lá em São Petersburgo. Ulisses, você continua acompanhando o dia a dia da seleção, a Jovem Pan também vai acompanhar, você volta ao longo da nossa programação. Até mais tarde, Ulisses. Até mais tarde, Thiago. Agora vou fazer as malas, porque tem 3 horas de voo até São Petersburgo para acompanhar os eventos amanhã lá no estádio da cidade. Um abraço, bom Jornal da Manhã a todos.